Olá pessoal, nesta terceira aula falaremos acerca do trabalho, desemprego e o papel do administrador público. Comecemos então falando acerca do trabalho e desemprego, tendências atuais. Considerando que a desigualdade social advém da relação contraditória entre capital e trabalho, são necessárias algumas reflexões sobre o trabalho e o seu lugar central na constituição da vida social na sociedade capitalista para podermos compreender o desemprego como uma das muitas expressões advindas do antagonismo entre essas duas classes sociais. O trabalho, compreendido em sua dimensão concreta como elemento que possibilita ao homem tornar-se sujeito diante da natureza, se objetiva teleologicamente para atender às necessidades do ser social na sua relação com a natureza, que, por sua vez, ao executar essa tarefa, cria novas necessidades e novas alternativas. Dessa forma, ele é considerado a protoforma do ser social, um componente inseparável dos seres sociais. Entretanto, na sociedade capitalista, é visto a partir da sua dimensão abstrata que o coloca como elemento que cria valores de uso e troca. Aqui, ele perde seu caráter útil, a sua concretude como intercâmbio entre o homem e a natureza na produção de coisas socialmente necessárias. O que resta, portanto, é apenas ser dispêndio da força humana, produtiva, física ou intelectual, socialmente determinada. Na dimensão abstrata, o valor de uso é subsumido ao valor de troca, como elemento criador do valor das mercadorias. Nesse sentido, o labor permanece como componente fundamental para a socialidade humana. É por meio dele que o ser humano se constitui e realiza suas potencialidades. Entretanto, na sociabilidade do capital, a mercantilização dos bens, serviços e produtos e a exploração da força de trabalho possibilitam novas configurações para as relações sociais que passam a ser medidas pela relação coisificada e alienada entre compradores e vendedores da força de trabalho e baseadas em relações de troca. Dessa forma, o trabalho se realiza como objetivo da produção de mais-valia e reprodução ampliada do capital. O trabalho na contemporaneidade, enquanto força produtiva, configura-se pela flexibilização na qual os trabalhadores e as trabalhadoras devem aderir integralmente ao projeto do capital, processo que amplia o trabalho alienado e precarizado. Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador polivalente e multifuncional da era informacional, capaz de operar com máquinas com controle numérico e de, por vezes, exercitar com mais intensidade sua dimensão mais intelectual. E, de outro lado, há uma massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje está presenciando as formas de part-time, emprego temporário parcial ou então vivenciando o desemprego estrutural. Compreende-se que as profundas alterações no mundo do trabalho podem ser observadas com queda no ritmo de crescimento e acentuados níveis de desemprego e miséria da população, o que contribui para o aprofundamento e agudização da questão social. Nesse cenário, por um lado, a reprodução do capital é marcada pelo crescimento técnico-científico e desenvolvimento econômico, e por outro, se aprofunda a miséria, violência, exploração, opressão e degradação do trabalho. Ou seja, a questão social, entendida como o conjunto dos antagonismos expressos na relação capital versus trabalho, se manifesta como novos contornos, acirrando as desigualdades sociais. Analisa-se o desemprego como o não trabalho, resultante da ausência do ato de compra e venda da força de trabalho, e que é um único
componente estrutural do capitalismo, ao resultar de uma significativa quantidade de força de trabalho à disposição do capital, mas, fundamentalmente, do aprofundamento da precariedade e instabilidade dos vínculos. Denomina-se desemprego crônico como a tendência contraditória e particularizada do capital na atualidade e como uma das maiores problemáticas do capitalismo periférico e dependente em países como o Brasil, por exemplo. As consequências sociais deletérias da tendência contraditória do capital de expulsar grandes contingentes humanos dos processos de trabalho, mesmo nos países capitalistas centrais, são visíveis desde algumas décadas. A disputa pelo mercado de trabalho acentua-se à medida que aumenta o número de trabalhadores qualificados que estão fora desse. Na realidade brasileira, o desemprego crescente se expressa tanto pelo número de pessoas que não conseguem se inserir no mercado, quanto por aqueles que são expulsos dos seus postos de emprego. Os índices de desemprego no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, comparando os dados de 2012 a março de 2019, observa-se o aumento do desemprego de 7,9% no primeiro trimestre de 2012 para 12,7% em 2019. Os anos de 2017 a 2019 apresentam os maiores índices de desemprego em relação aos anos anteriores. O índice atual corresponde a 13,4 milhões de brasileiros sem trabalho. No primeiro trimestre de 2019, 61,7% da população em idade de trabalhar estava na força de trabalho. Desse contingente, 83,7% das pessoas se encontravam ocupadas e 12,7% desocupadas. O desemprego é mais acentuado na região nordeste do país, 15,3%, enquanto a região sul possui o menor percentual, 8,1%. As pessoas que se encontram fora do mercado de trabalho são, em sua maioria, negras e pardas, 63,9%, mulheres, 64,6%, e pessoas com nível de instrução médio ou fundamental, 82,7%. O IBGE aponta que a taxa de subutilização da força de trabalho alcançou o índice de 25%, batendo recorde de 28,3 milhões de pessoas. Indica também o percentual de pessoas ocupadas e traz o indicativo daquelas que vêm perdendo seus postos de trabalho. A partir de 2017, o país vivenciou uma redução no número de pessoas ocupadas se comparado aos anos anteriores. Embora as estatísticas de desemprego do IBGE considere apenas as pessoas que estão ativamente procurando trabalho e trate como ocupadas aquelas em situação de subemprego, pode-se visualizar a ausência de emprego e renda para milhões de brasileiros, principalmente se somarmos os índices da população desocupada e subocupada. Esta, embora tenha alguma renda, encontra-se naquelas condições de trabalho informal e com baixa remuneração, como o trabalho em regime de diárias e os conhecidos bicos. Essa tendência, denominada de subproletarização do trabalho, na qual estão presentes as suas formas precárias, parcial, temporário, subcontratado e vinculado à economia informal. Essas diversas categorias de trabalhadores têm em comum a precariedade do emprego e da remuneração, a desregulamentação das condições de trabalho em relação às normas legais vigentes ou acordadas e a consequente regressão dos direitos sociais, bem como a ausência de proteção e expressão. Um aspecto a ser observado em relação aos dados do IBGE é que não são considerados desempregados quem desistiu de procurar emprego
ou que por algum motivo não procurou no mês de referência da pesquisa. Assim, os índices apresentados trazem um panorama sobre a situação de trabalho e desemprego da população brasileira, mas ainda não refletem em suas reais proporções. Atualmente, o que se verifica é a redução de empregos estáveis e protegidos, o que não significa o fim do trabalho, nem o fim da história. Na atualidade, o que se observa é a eliminação de postos de trabalho, a redução de trabalho vivo e crescentes taxas de desemprego, que assume dimensão estrutural, ampliando o índice de trabalhadores supérfluos ao capital. Diferentemente do desemprego temporário e cíclico, causado em períodos e conjunturas de crise do capital, o desemprego estrutural é caracterizado pela expulsão dos indivíduos da cadeia produtiva sem possibilidade de reinserção futura no mercado de trabalho. Os custos da crise capitalista têm recaído sobre a classe trabalhadora, que se depara com desemprego, a precarização das condições de trabalho, os cortes nos serviços públicos e sociais, violência, miséria, repressão e criminalização dos movimentos sociais. O desemprego é uma tendência contraditória do capitalismo, que afeta diretamente a sobrevivência de parcelas cada vez maiores da classe trabalhadora, e não apenas os indivíduos sem qualificação ou incapacitados para o trabalho. Ao contrário, a dimensão estrutural do desemprego perpassa todas as categorias de trabalhadores qualificados ou sem qualificação, que formam o total da força de trabalho na sociedade capitalista. O desemprego exacerbado aumenta a incidência de novas formas de trabalho. Trabalho parcial, temporário, terceirizado, precário, subcontratado. Forma de contratação que não assegura direitos sociais e acirra a desintegração do movimento da classe trabalhadora. A falta de emprego é o sintoma mais evidente da desigualdade social. Com o desemprego, acentua-se a desigualdade social, o que faz com que outras expressões da questão social também se coloquem como demandas para as políticas públicas e sociais, de tal maneira que não é possível o reduzir a uma dimensão econômica ou de subsistência, uma vez que ele reflete em outras dimensões da vida social, como, por exemplo, nas questões relacionadas à saúde, inclusive do trabalhador, educação, violência, uso abusivo de psicoativos, condições de moradia, trabalho infantil, desigualdade de gênero e racismo, principalmente quando relacionamos o acesso à proteção social com a participação no trabalho legalizado. Isso acontece porque a produção e a reprodução das relações sociais capitalistas não se restringem à relação capital e trabalho, nas condições objetivas de produção e reprodução da vida material, mas englobam um complexo mais amplo envolvendo a totalidade da vida social e de suas formas de consciência social e expressões culturais. Logo, as relações sociais são também a reprodução da vida social, dos determinados modos de vida e das suas determinações universais e singulares, tanto em dimensões históricas quanto cotidianas. Por isso, as demandas construídas no complexo das relações sociais antagônicas, que determinam a configuração do trabalho na sociedade, forjam as condições de existência do ser social na totalidade da vida em sociedade. Nesse contexto, uma vez que na sociedade capitalista o Estado assume o papel de regulador das relações econômicas e sociais, tendo por base a constituição de um sistema de proteção social assentado em políticas sociais, se observa a construção de intervenções por meio das políticas públicas que atuam na perspectiva de proteção social, com o objetivo de minimizar as desigualdades. Deste modo, a ação do Estado não oferece possibilidades de superação do desemprego ou de outras demandas decorrentes
destas relações estabelecidas no capitalismo, mas atua como forma de controle da classe trabalhadora, manutenção da ordem social e também de reprodução da força de trabalho. No entanto, a política social assume direcionamentos mais voltados para a administração da desigualdade social que para sua superação. Além do mercado de trabalho historicamente flexível, com força de trabalho abundante e barata, o desemprego no Brasil também é acompanhado pelo baixo nível de proteção social. As medidas de atendimento aos desempregados e trabalhadores informais são portadoras da descontinuidade. No atual contexto de crescimento do desemprego e as elevadas taxas de subemprego, ganham forças as medidas assistenciais, que no desenvolvimento vem perdendo espaço para o tema da administração da pobreza. Exemplo desses cenários são os programas de transferência de renda e os cursos de capacitação profissional para jovens e adultos que não apresentam a menor possibilidade de inserção de pessoas no mercado de trabalho. O Estado social capitalista atua para a manutenção e controle da força de trabalho, a fim de garantir a reprodução ampliada do capital. Frente a isso, o que se observa é o aumento da fragilidade nas bases de universalização da política social no Brasil. É necessário observar que as demandas chegam nos espaços socioocupacionais de forma fragmentada. Emerge, então, a necessidade de compreensão da realidade nessa dimensão capital-trabalho, com a clareza de que as políticas sociais do Estado burguês, por meio das quais o profissional desenvolve suas ações, são incapazes de oferecer condições de igualdade ou de emancipação. Isso acontece porque a base fundante do capitalismo é a desigualdade. No entanto, é imprescindível que os profissionais façam da sua atuação frente às refrações da questão social uma base de tensionamento contra o capital e contra todas as formas de exploração e opressão. Também há uma necessidade de fortalecimento da dimensão investigativa do desemprego real, pois é a partir do conhecimento da realidade que os profissionais encontrarão possibilidades de atuação. É por meio da pesquisa que os profissionais, principalmente da gestão pública, poderão aproximar-se e conhecer a realidade na qual estão inseridos e sob a qual precisam elaborar propostas de intervenção. Bem, pessoal, ficamos por aqui neste primeiro momento desta terceira aula. No próximo, falaremos acerca do projeto de profissão dos administradores públicos.